Olá, pessoal. Bem-vindo ao podcast Segredos Políticos de número 5. Eu sou o Romeu Scanhoela e estarei com você comentando os bastidores da política de forma semanal. Aqui você vai encontrar algo inédito, algo que não sai na mídia em geral. Nós dividimos este podcast em 4 blocos. Brasília em Foco, onde comentamos os principais projetos que estão rolando no Congresso Nacional. O segundo bloco é o Colado com a Justiça, sobre um assunto político de interesse nacional que envolve o Judiciário, de preferência o STF. O Giro Regional, onde daremos alguma dica ou referência sobre gestão pública que acontece em alguma região do Brasil. E a Puxada de Orelha, onde comentaremos algo que nossos mandatários não deveriam fazer. Com tudo isso, iniciamos o nosso podcast e apresento a você o meu amigo nesse projeto, Vitor Escobar. Valeu, Romeu. Obrigado a todos que estão nos ouvindo nessa nova edição dos Segredos Políticos. E estamos ao vivo no Clubhouse. Então, quem quiser acompanhar os próximos bastidores de nossa gravação, basta seguir o meu perfil, Vitor Escobar, ou do Romeu Scanhoela. E vamos para o Brasília em Foco. Bom, a primeira notícia aqui do Brasília em Foco são os carros para pessoas com deficiência deixam de existir com um novo limite de isenção do IPI. É isso aí, a nova medida provisória 1034/2021, publicada na última terça-feira, dia 2 de março, no Diário Oficial, né, limita a R$70 mil o valor dos carros para as pessoas com deficiência, que são as pessoas que têm direito à isenção de IPI. Na prática, o que acaba acontecendo é que elas praticamente perderam o benefício, né? Porque é muito raro carros automáticos, que é um item praticamente obrigatório para quem tem deficiência, com tabela inferior a R$70 mil. A mudança na isenção do IPI para a compra de carros por PCD, né, por pessoas com deficiência, deveria ter ocorrido no final de dezembro, mas o Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ, decidiu alterar a data limite do convênio para 31 de março de 2021. Agora, a nova MP pretende equilibrar as contas públicas, uma vez que o governo federal zerou as alíquotas de PIS e COFINS, né, sobre o gás de cozinha e o diesel. Cabe lembrar que o CONFAZ estabeleceu o limite de 70 mil para isenção do ICMS em 2009 e desde então o governo não revisou esse teto. Ao longo desse período, né, o IGPM, né, Índice Geral de Preços do Mercado, apontou aí que a inflação acumulada no período de 2009 até o momento foi de 106,5%. Ou seja, se o governo aplicasse apenas a correção monetária no valor do limite para isenção, o atual teto seria de R$144 mil para os veículos. Então, os carros que se enquadram no regime de isenção para pessoas com deficiência, eles devem ser 0 km e também ter 4 portas. Além disso, eles precisam usar combustível de origem renovável, né? Ou ser híbridos, ou seja, tem que ser o carro flex e também vale ser elétrico. Então, na questão da tramitação, aí, o Congresso tem até 120 dias para aprovar essa MP. O prazo começou a contar na data da publicação, né? E agora, se os parlamentares aprovarem, vai valer até o dia 31 de dezembro de 2021. E, além disso, o governo pode prorrogar o prazo de validade da MP por mais 4 anos. A gente fez um levantamento aqui, encontrou 7 opções de carros que sobraram, né, depois desse corte do teto, né, limite para o carro. Então, os modelos que a gente encontrou foram o Onix 1.0 Turbo AT, que tem um valor de tabela de 65 mil. Temos o Onix Plus, né, 1.0 também, de 68.390. A gente tem o Caoa Cherry Tiggo 2, que está na faixa dos 68 mil. O Renault Logan Zen 1.6, de 69 mil. O Volkswagen Gol 1.6, também, de R$ 69.900. E a linha personal da Honda, né, que é o Fit e o City, que está, respectivamente, no valor de 68.190
Na verdade, os dois, né, estão na faixa de 68.190. Muito bem. Vamos para a próxima notícia? Então, a próxima notícia aqui é que a Câmara frustra a expectativa e adia a votação da Lei do Gás para buscar convergência. A Câmara dos Deputados encerrou essa semana, né? Estamos gravando hoje, dia 4 de março, quinta-feira, às 8h48 da noite. Então, essa semana não vai ter mais a votação da Lei do Gás e, segundo palavras do vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, ou do PL da Amazonas, né, que ele, abre aspas, né, aumentar o nível de convergência, fecha aspas. Essa foi a justificativa para adiar a votação, sendo que era uma promessa do Marcelo, né, que a votação aconteceria no dia 3, na quarta-feira, e não aconteceu. Essa votação vem sendo adiada desde que o projeto voltou do Senado, no fim do ano passado. No centro da disputa está o modelo para a expansão da infraestrutura de gás natural. Uma corrente do Congresso Nacional defende que o novo marco legal apenas terá efeitos práticos se garantir, ou ao menos estimular, a construção de novos gasodutos para levar o gás natural aos estados sem acesso ao energético. O financiamento seria feito a partir de encargos do setor elétrico para viabilizar o planejamento de expansão de malha de gasodutos de transporte, que seria elaborado pela empresa de pesquisa energética EPE. E em setembro, quando foi votada pela primeira vez pelos deputados, a Lei do Gás já tinha sofrido tentativa de alteração por um movimento encabeçado por Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, e com o apoio das distribuidoras de gás. O governo conseguiu desmobilizar a articulação com a ajuda do Ministério de Minas e Energia e do líder da casa, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. A base do governo terá o papel de garantir a rejeição às mudanças no texto e a preservação da proposta que saiu da Comissão de Minas e Energia em 2019 e foi elaborado em colaboração com o Ministério de Minas e Energia. A visão do governo é que o marco deve garantir o acesso à infraestrutura essencial de movimentação do gás para garantir a multiplicação aí de supridores em uma ponta e de consumidores na outra, né? Isso sem estabelecer regras que levem ao subsídio para a construção de novos gasodutos. No mercado, a universalização do acesso ao gás natural é defendida pela ABGás, que é uma associação aí que representa os distribuidores estaduais de gás. Os representantes de outros elos aí da cadeia, como o IBP e a BIPIP, né, que são produtores de gás, e a Abrace, que são grandes consumidores de energia, defendem um projeto original. Agora vamos falar com o deputado federal Paulo Ganimi, do Partido Novo, do Rio de Janeiro. Deputado, qual é a sua opinião sobre a Lei do Gás? Oi, Vitor. Oi, Romeu, tudo bem? Bom, prazer estar aqui com vocês. A gente estava com a expectativa de ser votada a Lei do Gás, uma lei muito importante para o Brasil e em especial para o meu estado, para o Rio de Janeiro. A gente acredita muito que ela vai conseguir gerar os investimentos que a gente precisa, tanto para geração de emprego, de renda, de trabalho nesse curto prazo agora, quando a gente fala aí de investimentos que precisam ser feitos e que vão ser incentivados, na verdade, proporcionados graças a essa mudança na legislação, e também uma mudança de médio e longo prazo com a injeção de gás, chegada de gás no Brasil, porque hoje a gente produz gás junto com a produção de petróleo e vai produzir muito mais aí com pré-sal e outras bacias, e com isso a gente pega esse gás e faz o quê? Hoje quase nada, ou reinjeta, ou queima, joga fora, mas a gente pode fazer com que esse gás chegue no litoral e, consequentemente, chegue depois na casa das pessoas, nas indústrias, fazendo com que o gás, primeiro, fique mais barato. Segundo, ele vire insumo, ou seja, ele ajude na produção da indústria química, da indústria de fertilizantes, da indústria de cerâmica, tudo aquilo que você vê num carro, quando você entra num carro, aquilo que a gente fala, o plástico, são polímeros, tudo isso precisa de gás para ser produzido. Além disso, a gente sabe também, gás no Brasil é usado para produzir energia. É uma energia mais barata e menos poluente. Então também é uma matriz energética mais barata, mesmo sendo ainda baseada
no carbono. Então, é importantíssima a aprovação da Lei do Gás. A gente espera que semana que vem seja aprovado finalmente. Não conseguimos essa semana, mas quem sabe aí agora a gente aprovando o texto, e principalmente tem que ser o texto que saiu da Câmara e não o texto que foi aprovado no Senado, porque lá tem vários jabutis, várias coisas ali para atender interesses específicos e não aquilo que a gente trabalhou durante anos na Comissão de Minas e Energia, que foi o texto votado também no plenário da Câmara, que é um texto que atende às necessidades atuais do mercado, é um consenso entre todas as partes, menos interesse específico de um agente, que não pode ser esse agente que vai prevalecer. Um abraço para vocês, prazer estar aqui para falar de um tema tão importante. Obrigado, deputado Paulo Ganimi. Vamos então agora para a nossa terceira notícia, que a Câmara analisa MP que amplia a margem do consignado de aposentados. Apesar de adiada a votação, a Câmara dos Deputados analisou nesta semana a medida provisória 1006 de 2020, que amplia a margem de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, chamado INSS. O texto eleva o percentual de 35% para 40% do valor do benefício, dos quais 5 pontos percentuais devem ser destinados para saque ou pagamento da fatura do cartão de crédito. De acordo com o substitutivo preliminar do relator, o deputado capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, o prazo limite para as novas contratações, que tinha acabado em 31 de dezembro de 2020, passará a ser 31 de dezembro de 2022. A reserva para dívidas com cartão já existia antes da MP, no mesmo patamar. O relator também estende o limite de 40% para o crédito consignado, tomado por servidores públicos federais e pelos trabalhadores com carteira assinada. A deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, apresentou questão de ordem para retirar o artigo 6 do projeto da lei de conversão por tratar de tema estranho à medida provisória. O artigo trata da concessão de benefício de auxílio por incapacidade temporária por apresentação de análise de atestado médico e documentos complementares ao INSS. O relator, o capitão Alberto Neto, argumentou que a MP também trata de aposentados e pensionistas que são geridos pelo INSS. Ele abre aspas falando que não é uma matéria estranha, fecha aspas. E ele também falou que há casos parados e filas intermináveis em agências do INSS por causa da pandemia, precisando aí tornar o INSS mais ágil para atender a população. Eu acho, Vitor, assim, essa questão de consignado para aposentado me causa arrepio, sabe? É verdade. Eu acho que é uma pauta muito importante, né, que tem que ser muito debatida, não pode ser votada aí às pressas, e que tem que ter muita atenção em qualquer movimento, porque o que precisa ser abordado também são as altas taxas, né, que as financeiras elas cobram, né, por esse consignado dos aposentados. Então, assim, é um tema de extrema importância e que precisa ser tratado com muito cuidado aí no Congresso. É isso aí, concordo 100%. Vamos para a nossa última notícia do Brasil em Foco de hoje, que foi aprovada a urgência para projeto que aumenta a pena para fraude eletrônica. A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto de lei 4554 de 2020 do Senado, que insere no Código Penal o crime de fraude eletrônica com pena prevista de reclusão de 4 a 8 anos e multa. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, afirmou que o Colégio de Líderes escolheu pautar o projeto por causa do aumento significativo do número de fraudes eletrônicas no período de pandemia. O deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, vice-líder do governo, defendeu ajustes na proposta com a criação do tipo penal de estelionato virtual com pena de reclusão de 3 a 8 anos se o estelionato ocorre com dados eletrônicos fornecidos pela vítima ou por terceiro induzido a erro, inclusive por mídias sociais e correio eletrônico. Mello ainda defendeu aumento de 1/6 da pena se o crime for cometido contra pessoa idosa. O líder do Partido Novo, o deputado Vinícius Poit, e o líder do Cidadania, deputado Alex Manente, defenderam a aprovação da proposta, mas outros já não.
o líder do PSB, deputado Danilo Cabral, de Pernambuco, disse estar preocupado com a votação da proposta, pois pode elevar aí o encarceramento, especialmente no período de pandemia. Abre aspas. Não podemos tomar decisão que provoque o aumento do encarceramento. Fecha aspas, afirmou o deputado Danilo Cabral. Bom, agora colado com a justiça, e nossa notícia é: presidente do STF restabelece importação de camarão da Argentina. É isso aí, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, restabeleceu nessa semana a importação de camarão originário da Argentina. Em medida cautelar em suspensão de liminar proposta pela União, ele suspendeu decisão do TRF da Primeira Região que impedia a importação. O então Ministério da Pesca autorizou a importação de camarões da espécie Pleoticus moeleri, acredito que seja essa a pronúncia, originários da pesca selvagem na Argentina. Porém, essa permissão foi questionada pela Associação Brasileira de Criadores de Camarão em uma ação civil pública, sob o argumento de que a importação teria sido autorizada indevidamente, implicando o risco de introdução de doenças virais no Brasil. O presidente do STF concluiu que, a partir do embasamento técnico, inexiste riscos ambientais na importação dessa espécie de camarões da Argentina. E essa suspensão, né, se arrastava aí desde 2013, por mais de 8 anos. E aí, Vitor, tá preparado para comer mais uma espécie de camarão argentino? Camarãozinho sempre bom, né? Mas pelo que eu entendi aí, né, a gente pode concluir, aparentemente era mais um lobby, né, da Associação Brasileira de Criadores de Camarão, porque se não há um embasamento técnico para essa decisão, acho que tinha que ser derrubada mesmo, né? Demorou 8 anos aí, né, provavelmente para a gente consumir mais camarão do Brasil, mas depois de 8 anos a situação aí foi resolvida. Exatamente. E a nossa segunda notícia é: lei estadual não pode instituir imposto sobre doação e herança no exterior. Esse é um tema, né, que tá o ITCMD, né, que retoma aqui no nosso podcast. Se eu não me engano, no episódio retrasado a gente abordou a questão do ITCMD também, mas era uma outra abordagem, né, em que no caso a cidade de São Paulo foi questionada, né, pelo TJ sobre o momento da cobrança do ITCMD. Agora é mais uma situação do ITCMD, né, que o STF julgou, por maioria dos votos, firmou um entendimento que estados e o Distrito Federal não possuem competência para instituir cobrança do ITCMD, né, e nas hipóteses de doações e heranças instituídas no exterior. A Constituição, né, de 88 estabelece que cabe à lei complementar federal e não à lei estaduais a regular essa competência do ITCMD quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou se a pessoa falecida possuir bens, tiver sido residente ou domiciliada, ou tiver ainda seu inventário processado no exterior. No caso dos autos, o Estado de São Paulo questionava o Tribunal de Justiça, né, que ao negar a apelação, havia negado ao governo estadual o poder de cobrar o ITCMD sobre doação testamentária instituída por um cidadão italiano domiciliado em seu país, em favor de uma brasileira, consistente em imóvel localizado na cidade de Treviso e quantia em euros. Então, o TJ de São Paulo considerou inconstitucional esse dispositivo da lei estadual, né, de 10.705 de 2000, regulamentando a cobrança, e então é isso, assim, no final das contas, a legislação paulista não poderia exigir o ITCMD nessa hipótese, e o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou aí, por maioria dos votos, firmou esse entendimento. Exatamente. Bom, vamos agora então para o nosso giro regional.
Nossa primeira notícia do Giro Regional de hoje é: ex-prefeito é condenado por centralizar autorizações de cesarianas na rede pública. O prefeito, né, da cidade, né, ex-prefeito da cidade, Joelson Gomes Soares, autorizava pessoalmente cirurgias na rede municipal de saúde, e isso fez com que ele, segundo o entendimento da vara de Talva, no Rio de Janeiro, cometesse ato de improbidade administrativa para usar a máquina pública em seu benefício, né? E com isso, a consequência foi a suspensão dos direitos políticos por 5 anos para o ex-prefeito. O Ministério Público acusou o político de cometer irregularidades em cirurgias cesarianas no hospital do município. De acordo com o MP, o ex-prefeito Joelson era o responsável por autorizar os procedimentos. Além disso, as gestantes deveriam comprovar serem eleitoras do município sob pena de terem a cesariana negada. Em sua defesa, o político sustentou que essa exigência buscava priorizar o atendimento das mulheres que realmente morassem na cidade para não prejudicá-las. De acordo com o juiz Rodrigo Pinheiro Rebouças, o fato de o próprio prefeito autorizar a prestação de serviço público de caráter universal torna, abre aspas, nítido o seu favorecimento em ofensa ao princípio da impessoalidade, fecha aspas. Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos dessa história, né? É uma história que acontece muito em diversos lugares do Brasil, né? No caso, o ex-prefeito aí, o Joelson, foi aí processado, né? Descobriram e de certa forma juntaram provas aí para denunciá-lo, mas enfim, cabe recurso e vamos ver o que vai acontecer daqui em diante. É isso aí. Bom, nossa segunda e última notícia do Giro Regional é uma lanchonete de São Paulo que foi condenada por não socorrer funcionária grávida. A 15ª turma do TRT da 2ª Região de São Paulo manteve uma condenação de pagamentos por danos morais a uma funcionária grávida de uma rede de fast food que passou mal durante o expediente e teve que se deslocar sozinha ao hospital e acabou sofrendo, infelizmente, um aborto. A indenização foi fixada em R$ 55.770, equivalente a 50 salários contratuais. De acordo com os autos do processo, a trabalhadora passava por uma gravidez de risco e no dia do ocorrido apresentou mal-estar e sangramento. Ela foi liberada para ir ao hospital pela gerente, mas teve que ir a pé e não teve ninguém para acompanhá-la. A lanchonete, teria conhecimento, né, da gravidez de risco, percebido aí o sangramento, mas não prestado socorro. E para quem vai a puxada de orelha da semana, Romeu? Bom, a puxada de orelha da semana vai para o deputado federal Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, que, conforme falamos no início desse podcast, foi contra o projeto que aumenta a pena para fraude eletrônica, por ser uma proposta, segundo ele, que leva aí o aumento do encarceramento, especialmente no período de pandemia. A gente comentou no começo do podcast, né, sobre esse projeto, né, de que aumenta aí a pena para fraude eletrônica, né, com reclusão de 4 a 8 anos e multa. Ele é um projeto que está aí no regime de urgência, né, na Câmara dos Deputados. A questão é que, para nós, aqui dos Segredos Políticos, essa puxada de orelha para ele é porque a justificativa dele está equivocada no nosso entendimento, né? A gente não pode deixar de votar em um projeto porque vai aumentar o encarceramento. Se esse crime acontece em grande escala, que é o que a gente tem visto, né? Principalmente com idosos recebendo diversos golpes via WhatsApp, via telefone, né? Via aparelhos eletrônicos, se tem esse aumento, a justificativa não pode ser o aumento do encarceramento, né? O país precisa prender quem é criminoso, né? Então a gente não pode ter esse argumento como justificativa.
mas sim outros argumentos, como a gente viu aí, né, nessa semana, alguns deputados e deputadas também não querendo votar esse projeto por considerar que seria aí talvez um fatiamento aí do Código Civil, né? Então, esse é o nosso entendimento, e por isso essa puxada de orelha aí no deputado Danilo Cabral. Exatamente. Eu acho que a gente tem que até tentar cada vez mais afastar, né, aquela ideia que as pessoas tinham de que o ambiente virtual era uma terra sem lei, né? Então, acho que é sempre válido essa questão da gente ter um endurecimento, mostrar que o que é feito no ambiente virtual também vai trazer consequências, né? Mas também concordo com o ponto de vista de que não precisa ter essa diferenciação em relação ao quando o crime é no ambiente virtual ou no ambiente físico, né, no ambiente offline, digamos assim. Você não precisa fazer essa diferenciação, mas com certeza concordo com a questão de que a fala do Danilo Cabral não foi oportuna, né, para esse caso. Toda semana a gente tem aí quem trabalha com internet, né? Nós, né, Vitor? Sim. A gente trabalha com internet, a gente tem aí clientes que estão aí no mundo virtual. A gente vê aí praticamente direto situações, né, de clonagem de celular, de gente pedindo resgate para familiares, né? Resgate assim, olha, estou aqui, né, precisando de uma grana, precisando pagar um boleto, né, se passando por um familiar, então me ajuda aí, faz uma transferência para mim, né, uma pessoa que consegue clonar um celular, que através de um código SMS é possível realizar uma clonagem de um celular se você passar o código SMS para esse bandido. Então, se pessoas jovens já caem numa situação dessa, imagine a pessoa que é idosa, que tem um celular, né? Então, realmente, é um assunto que precisa ser votado, ou a pena precisa ser aumentada, na minha opinião, e precisa também, né, a polícia precisa combater esse crime aí com mais intensidade. E não estou falando só da polícia de São Paulo, né, a polícia de todos os estados, porque você vê aí uma impunidade muito grande, né? Se você tem aí muitas ligações toda vez, né? Você tem um caso, né? Algum amigo que conta, essa semana clonaram meu celular, ou outro, essa semana aqui tentaram me dar um golpe via site, que a gente não vai falar qual site que é, mas assim, você tem aí várias situações de fraudes via internet. Então, é um assunto que precisa ser tratado aí com muito cuidado, e precisa ser votado aí o mais rápido possível. É isso aí. Então, bom, com isso chegamos ao final do nosso Segredos Políticos de hoje. Gostaria de fazer um convite a todos vocês para nos seguir nas nossas redes sociais, então no Facebook, no Instagram, no Twitter, /Segredos Políticos, no Twitter é Segredo Político, né? E então deixe lá seu comentário, deixe uma sugestão de pauta se você quiser, se você discordar de a gente em algum assunto, quiser fazer um comentário extra, manda mensagem pra gente que o seu comentário vai ser lido no nosso próximo episódio. Então, valeu, Romeu, muito obrigado. Obrigado, até semana que vem, pessoal.